Até quando você será escravo da sua mente desconectada da realidade, das suas emoções negativas, das dores na sua alma? Até quando você repetirá os seus traumas? Até quando você cultivará doenças? Até quando você continuará preso no mundo das ilusões, com vícios, infantilidades e relacionamentos tóxicos? Até quando você será coadjuvante da vida dos outros e desprezará a sua própria jornada de vida? Até quando? Olá, Dr. Fernando Freitas aqui! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula da Semana da Consciência Sistêmica. E nesta série de aulas eu vou te mostrar como você pode prosperar na área pessoal, carreira, relacionamentos e, a partir de agora, com o poderoso Manual da Vida Adulta. Tudo isso de uma forma clara, precisa e rápida, ao utilizar as 3 dimensões da consciência. Consciência pessoal, aquela que você tem com você mesmo, seus valores, suas histórias, suas crenças, ou seja, os referenciais que você utiliza para interpretar e tomar decisões na sua própria vida. Quem é você consigo mesmo? Segundo, a consciência das relações. Como você constrói os relacionamentos com os outros. Por exemplo, amizade, namoro, casamento, família, sociedade. Quem é você em relação ao outro? E a terceira, a consciência dos sistemas. Como você se conecta com o mundo que te cerca. Por exemplo, equilíbrio entre família e trabalho, profissão, projetos de vida, o seu propósito, a sua missão de vida. Quem é você no mundo? Após expandir a sua consciência, você descobrirá que todos os seus problemas conscientes estão atrelados aos conflitos ocultos, às raízes inconscientes dos traumas do passado, e será capaz de desbloquear a sua melhor versão. Mesmo que as dívidas, problemas pessoais, amorosos, sexuais, crises no relacionamento, vícios e abusos te atormentem e te dominem. Mesmo que o seu casamento esteja em ruínas ou os seus filhos tenham problemas com drogas, doenças físicas, mentais, emocionais, comportamentais, financeiras e até mesmo se você procrastina muito, tem falta de foco e carrega um monte de fracassos pessoais, familiares e profissionais. Muita gente fala desses temas polêmicos na área de desenvolvimento humano todos os dias, algo que já ajuda muito. Mas eu acredito que chegou a hora de te mostrar algo muito mais profundo e avançado sobre as questões de vida que você precisa conhecer. O verdadeiro problema está bem mais embaixo do que você e a enorme maioria das pessoas imaginam. O que eu vou te revelar será um dos mais importantes aprendizados da sua vida. Você vai descobrir como poderá viver de uma forma adulta, efetiva e saudável. Esse conhecimento será a chave para você entender o que está em desordem e como você pode mudar isto. O porquê de você repetir sempre os mesmos erros. Como você se tornou algo que não queria. E como é que você chegou no fracasso e decepção, apesar de ter o objetivo de chegar ao sucesso e à felicidade? Por que criticamos tanto os nossos pais e nos tornamos exatamente iguais a eles? O que te impediu de fazer as mudanças necessárias para a sua vida? Talvez você já tenha tentado de tudo para ter essas respostas. Quem sabe já fez anos e anos e anos de sessões de terapia, coaching e procurou muitos profissionais da saúde e não encontrou a solução.
Será que você toma um monte de medicamentos cada vez mais fortes e não consegue ver como sair desse ciclo eterno de doenças? Talvez até já tenha buscado conhecimentos de autoajuda e mesmo depois de tudo isso, até agora, nada funcionou de uma forma efetiva. E o pior, as crises e os problemas só aumentam a cada passo que você dá. A grande verdade é que o que impede você de viver a vida que você deseja está na ilusão criada pela sua própria mente. Mas fique tranquilo, porque a partir de hoje eu vou te entregar um manual poderoso e muito pouco conhecido para você escrever uma nova história de vida. E será muito útil para você que é profissional da área da saúde, da justiça, educação, administração, desenvolvimento humano, terapias, etc. Seus atendimentos, a sua capacidade diagnóstica e de resolução dos problemas ganharão uma nova e surpreendente dimensão. Enfim, esse conhecimento tem o poder de jogar luz nas crises e problemas de qualquer pessoa, independente da idade, do tipo e da intensidade das suas dores. Nunca houve um momento melhor para virar essa chave como agora. Eu sei que você deve estar cético, pois tudo isso parece ser bom demais para ser verdade e você já ouviu muitas coisas parecidas. Se eu estivesse na sua pele, no meio de um furacão de conflitos, cansado de sofrer e multiplicando decepções, eu sinceramente confesso que eu também duvidaria. Aliás, eu já estive muitas vezes nesse lugar também, mas eu estou muito convicto do que eu falo. Eu me trabalhei muito e busquei os mais variados caminhos para descobrir como sair desses buracos. E eu consegui. O que eu te apresento é algo com base científica, comprovada, algo que me abriu portas por todos os cantos do Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Europa. Este mesmo método me gerou resultados incríveis na minha própria vida pessoal, familiar e também profissional, e na vida de milhares e milhares de clientes, alunos e pessoas comuns como eu e você. Como foi o caso do policial Marcelo, que há décadas procurava respostas para os seus problemas pessoais. Ao aplicar esse conhecimento, ele não só aceitou e acolheu a sua filha, que tem um problema de autismo, como evoluiu como ser humano e ganhou um alto nível de consciência. Eu tive uma necessidade muito grande de procurar respostas para problemas que eu passava. Eu tenho uma filha com autismo e que me encorajou muito a evolução. E no Consciência Sistêmica eu encontrei todas as respostas e o jeito de lidar com essa situação. Aceitar, sim, o autismo, não excluí-lo. Coloquei-o na minha família. Hoje eu tenho uma filha que consegue falar, consegue formular frases, consegue ir ao banheiro sozinha, consegue me chamar de papai, que depois de 7 anos eu esperei tanto, dessa grande evolução que a minha filha teve. E eu tive, né? Minha filha só teve isso porque eu tive essa evolução através do Consciência Sistêmica. E tem ainda a história do engenheiro Ricardo Geraldi, que ao ampliar a consciência, saiu de uma depressão profunda e voltou a ter a alegria de viver de uma forma adulta e saudável. Consciência Sistêmica ele entrou na minha vida através de uma consulta psiquiátrica. Eu passava por uma depressão profunda, com dinâmica suicida, sendo estabilizado com remédios, quando a doutora Juliana Rosano, uma pessoa fenomenal e espetacular, me indicou o Consciência Sistêmica como forma de tratamento e também como forma de aprendizado. E foi tão interessante que eu tenho algo a dizer que pode parecer assim até um pouco assustador para você, mas foi o que realmente aconteceu na minha vida. Eu cheguei no Consciência Sistêmica morto e saí daí vivo, adulto, entendendo todas as dinâmicas doentias da minha vida, para que eu também pudesse seguir rumo a um futuro que eu esperava encontrar todos os dias quando eu levantava da minha cama.
Acredite ou não, mas isto não é nem 1% dos testemunhos que eu recebo todos os dias de alunos, clientes e seguidores. Bom, agora deixa eu te contar um segredo pessoal sobre a minha própria vida, o ponto de partida de tudo isso. Eu nasci na cidade de São Paulo. Eu sou filho de pais feirantes e desde a fase de bebê eu acompanhava os meus pais no trabalho. Uma família com poucos recursos financeiros, onde eu tive que trabalhar muito cedo. Sabe desde quando? Desde os meus 8 anos de idade eu tive que trabalhar, para ajudar no orçamento familiar. Embora eu recebesse muito incentivo deles para estudar e evoluir na vida, eu segui minha jornada com muitos bloqueios, internos e externos também. Eles carregavam muitas crenças limitantes e emaranhamentos familiares que se estenderam na minha vida por muitos e muitos anos. Na adolescência, eu comecei a trabalhar regularmente durante o dia e estudava à noite. E isto desde os 12 anos de idade. E desta forma eu consegui superar muitas barreiras para chegar até a Escola Paulista de Medicina em 1975. Eu me tornei gastrocirurgião em 1984 e comecei a concretizar a minha missão de ajudar as pessoas a encontrarem a cura das suas doenças, das suas dores. Mas esta jornada estava apenas no início. Eu tinha a convicção que tinha tudo o que eu precisava para curar as dores dos doentes. Eu estudei e aprendi muito para que eu fosse capaz de encontrar a saúde ou o caminho para a saúde para os meus clientes. Eu aprimorei meu conhecimento e prática clínica e cirúrgica. Tentava tudo o que havia ao meu alcance, mas a realidade me deu duras lições e me derrubou muitas vezes desse papel de salvador onipotente. Eu descobri que a saúde e a doença tinham dinâmicas muito mais profundas do que aquelas que eu aprendi no curso da medicina. Depois de analisar as milhares de pessoas que passaram por mim ao longo de décadas, eu descobri uma terrível realidade. Ou seja, eu percebi que não ajudava meus pacientes como imaginava, e nem a mim mesmo. Resultado: um sentimento enorme de fracasso, de frustração e de decepção diante de tudo isso. Por muitas vezes eu pensei em desistir de tudo, porque tudo que eu fazia não dava os resultados esperados. Os doentes que eu acreditava ter curado, daqui a pouco voltavam com o mesmo problema ou com outros problemas diferentes, mas que sempre os mantinham longe do mundo saudável. E para piorar, nessa época eu passei por 3 casamentos que se dissolveram, apesar de tentar de tudo para que desse certo. A bola de neve de conflitos só aumentava. Mas algo dentro de mim me levou para um caminho inverso, algo que eu nem sequer imaginava. Foi um grande ponto de mutação na minha vida que me fez levantar das cinzas e subir até o topo da montanha do conhecimento e da sabedoria. E essas vivências mudaram o rumo da minha vida e do meu caminho pessoal, familiar e profissional. Eu comecei a descobrir que havia uma dor muito mais profunda e oculta da minha consciência. As dores que eu conhecia, que eu repetia e eu não conseguia resolver, serviam apenas para ocultar a verdadeira dor. A verdade nua e crua é que eu e todas as pessoas não conseguimos enxergar a dor real, ou seja, o verdadeiro problema inconsciente que está por trás dos múltiplos conflitos conscientes que nós criamos e carregamos por anos, décadas. E o pior é que nós acreditamos que eles são os nossos problemas. Eles são, no fundo, são problemas secundários ou terciários que nos protegem da dor do problema primário. Por isso, eles são sintomas e uma estratégia infantil para não entrar em contato com a verdadeira causa dos nossos sofrimentos.
Esta descoberta me motivou a seguir muitos caminhos e beber da fonte de muitos conhecimentos científicos e internacionais, como análise do caráter de William Reich, análise psicossomática do Grodeck, a psicoterapia corporal neo-reichiana, onde eu fiz a formação internacional das 3 principais abordagens, que são análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica, a constelação sistêmica, familiar e organizacional, entre muitas outras abordagens terapêuticas afins. E para o choque das pessoas ao meu redor, eu saí da visão daquela medicina convencional e mergulhei nas verdadeiras causas inconscientes das doenças. E sabe o que eu descobri? Que era muito mais importante olhar para o doente do que para a doença. E que a cura só seria possível se descobrisse as verdadeiras causas profundas e não apenas aliviar os problemas visíveis. Eu saí da insegurança e da frustração para um mundo completamente diferente. Ao descobrir o porquê das pessoas adoecerem e quais eram as funções dessas doenças na vida delas, isso foi um marco para mim. Eu abri a minha mente e ampliei o meu nível de consciência e com isto eu alavanquei todas as áreas da minha vida, pessoal, de relacionamento, família, profissão e financeira. E quando isso aconteceu, eu me senti como aquela ave mítica, fênix, as chamas me devoravam e de repente eu renasci das cinzas. Morreram muitos personagens que eu criei na vida, nesse meu mundo de ilusão que eu vivia. E assim eu pude me conectar com a realidade da vida e a minha própria realidade, quem eu realmente era. E assim me tornar o protagonista da minha própria história. Quem me conhecia me estranhou muito, até recebi olhares de decepções e de críticas, porque eu saí daquele caminho convencional e comecei a mergulhar em áreas profundas e estranhas para as pessoas. Na realidade, essas pessoas ficaram com medo que eu quebrasse as ilusões que eles também carregavam. Muitos diziam que eu tinha abandonado a medicina, mas eles mal sabiam que agora sim eu me sentia um médico de verdade, porque agora eu conseguia ver a fundo as causas dos problemas. Eu conseguia entender que as doenças não estavam apenas no corpo, elas abrangem múltiplas dimensões, mentais, emocionais, psíquicas, financeiras, sistêmicas e muitas outras. E tudo se conecta como uma grande teia. Ao invés de focar nos problemas conscientes e superficiais, eu fui em direção às causas. E assim, eu parei de tratar os sintomas para trabalhar no etiológico. Significa o quê? Na verdadeira causa. E quando eu conseguia chegar lá e curar, os outros problemas perdiam a sua função. Com isso, eles enfraqueciam e podiam até desaparecer. E essa metamorfose mudou radicalmente a minha vida, as minhas relações com os meus pais, irmãos, filhos, projetos de vida, profissão, casamento e até financeiro. Eu virei a chave. Eu mudei a versão desse Fernando aqui. E todo o sistema ao meu redor também mudou. Ouça, eu não sei a sua história, as suas dores, e muito menos os seus fracassos e decepções. Mas de uma coisa eu estou certo. O que eu vou te apresentar nos próximos minutos é um choque de realidade. Você está preparado para ver a vida com outros olhos? Você está preparado para olhar para si mesmo e entender as suas crenças e limitações? Você está preparado para entender o primeiro capítulo do Manual da Vida Adulta? Então vamos lá! E aí, vamos começar essa aula da consciência, pessoal, essa dimensão muito interessante que tem a ver o quê? Você com você mesmo. E olha só o que eu coloquei aqui. Para iniciar, sempre nós temos que ter nessa relação conosco duas grandes dimensões, o lado criança e o lado adulto.
Você sabia que você tem uma criança dentro de você? Sempre teve e sempre terá? E você sabia que tem que ter um adulto para cuidar dessa criança? Bom, vamos explicar melhor essa história aqui. Então aqui, o lado criança, dimensão criança. Dimensão criança, o que acontece? A dimensão criança está sempre focada no passado, porque a minha criança sempre quer ficar perto de pai e mãe. Por quê? A criança precisa de um adulto por perto, porque esse adulto vai dar segurança. Então, eu, numa dinâmica de criança, procuro sempre pai e mãe. Você está identificando uma dinâmica interessante? Espero que sim, né? Porque tem pessoas que vivem, por exemplo, eu caso para encontrar na minha esposa minha mãe. Quem casou? O adulto ou a criança? Dá para entender a dimensão? Então a dimensão, adulto e criança. Se eu estou preso na dimensão criança, o que acontece? Eu estou fazendo sempre uma dinâmica circular, eu não saio do lugar. É como se eu tivesse amarrado em alguma coisa, e aí, sabe aqueles cavalos que estão em treinamento, que fica rodando para lá e para cá, mas tem uma cordinha que amarra? A criança funciona assim. Por quê? Porque a criança, ela vai ficar sempre o quê? No passado, conectado com pai e mãe. Mas meu pai e minha mãe morreram, Fernando. Você não está entendendo que meu pai e minha mãe morreram? Sim, a questão é que eu busco simbolicamente esse pai ou essa mãe em alguma outra pessoa. Como eu falei, por exemplo, eu posso buscar isso na minha esposa, eu posso buscar em filhos, eu posso buscar em amigos e assim por diante. Então eu busco numa outra pessoa alguém que vai ter a função de um adulto para cuidar da minha criança. Então eu estou numa dimensão infantil. Aqui, o adulto é do passado, pai e mãe. Então meu pai e minha mãe davam segurança. Lá atrás, na dimensão criança, eu passei por vários traumas infantis. Veja, se eu tive bons modelos adultos eu digo assim, uma mãe que fez uma boa função materna, um pai que fez uma boa função paterna. Se eu recebi esses dois elementos, calma que você vai saber mais sobre isso daqui a pouco. Se eu recebi um amor saudável dos dois, o que acontece? A minha criança foi bem acolhida, a quantidade de traumas que eu tive, se foram resolvidos, não pesam tanto na minha vida. Caso contrário, eu, como criança, no fundo estou buscando representantes para substituir os adultos do passado. Por quê? Porque não cheguei no plano adulto. Frequentemente estou buscando segurança nas relações. Para que você casou? Eu casei para ter segurança, para alguém cuidar de mim, para não ficar sozinho. Gente, isso é uma dinâmica adulta ou uma dinâmica de criança? De criança, né? Dinâmica infantil. Então eu vejo em todas as situações que eu estabeleço, o quê? Repetição de trauma. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu fui uma criança que foi abandonada lá no berço, ninguém cuidou de mim. Sabe o que eu faço hoje? Porque as pessoas me abandonam, porque ninguém olha para mim, ninguém olha para as minhas necessidades, porque olha só como as pessoas são. O que é isso? Repetição do trauma. Que trauma? Se a pessoa começa a falar isso, eu já sei. Que trauma que ela está? Num trauma lá da fase oral dela, do bebê, que ela foi abandonada e não teve uma mãe adequada que cuidou das necessidades dela. No mundo adulto, ela está como adulto ou está como criança? Continua ainda presa na criança, repetindo o trauma. O mundo emocional dela está presa no trauma. E aí o que acontece? Frequentemente, quando você vê uma dinâmica de um indivíduo que está na dimensão criança, ele cria relacionamentos com uma característica de dependente e codependente. Tipo assim, alguém precisa cuidar de mim. Dependente. Codependente, eu vivo para cuidar do outro, eu tenho que cuidar do outro. E essa característica é assim, ou um cuida ou é cuidado. Só existem essas duas possibilidades. Um cuida, outro é cuidado. Ou então, esse cuida e esse é cuidado. Não existe uma relação equilibrada de dois adultos. É sempre uma dinâmica de mãe e bebê. Mãe e bebê, guarde bem essa história. Aqui, não, eu estou mostrando aqui. Aqui, projetos. Então, por exemplo, eu posso me tornar um projeto de alguém. Então, por exemplo, eu como criança, para ser aceito, amado, eu me torno aquilo que, por exemplo, a minha mãe ou meu pai querem que eu seja. Então, eu me torno um projeto de alguém.
Então eu vivo para que alguma pessoa olhe para mim e me ame. Então eu posso criar um monte de personagens para poder existir no mundo, para poder ser amado, para poder ter um lugar no mundo. É uma defesa infantil. Agora veja que interessante quando eu mudo para a dimensão adulta. Então quando você vê um indivíduo, quando você se vê, por exemplo, que dimensão será que você tem? Criança ou adulta? Olha só como é que é uma dimensão adulta. Na dimensão adulta, veja, criança é circular. Na dimensão adulta é o contrário. Ela é linear. Não é bem uma linha assim, né? Mas ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai como subindo degraus de evolução. Então ela vai de um ciclo para o outro. Ela está evoluindo. Ela tem sonhos, ela realiza os sonhos, tem objetivos de vida. Eu vou atrás dos meus objetivos, eu consigo chegar até lá. E estou sempre evoluindo de um ciclo para o outro. A criança fica presa sempre no mesmo ciclo e não sai. E o pior, acha que esse círculo é a vida. O adulto sabe que existem vários ciclos de vida naturais. Aqui, eu adulto cuido da minha criança. Se eu adulto cuido da minha criança, veja, eu não preciso ficar caçando aqui no mundo alguém para ser meu pai, alguém para ser minha mãe. Eu cuido de mim. Eu não entrego a minha criança na mão de ninguém. Aqui, independência e interdependência. Veja como é diferente, hein? Aqui era dependência e codependência. Veja, aqui, independente. Eu cuido de mim mesmo. Se me deixarem sozinho, eu sei cuidar de mim, eu não vou morrer se eu ficar sozinho. Isso não acontece. Eu tenho independência e aqui interdependência. Eu crio relações com pessoas independentes. Um ajuda o outro. Mas assim, eu caminho nas minhas pernas, o outro também caminha nas pernas dele. Eu não preciso carregar ele no colo, nem ser carregado. São dois, por exemplo, escalando uma montanha e um ajuda o outro a chegar lá em cima no objetivo. Deu para entender o que é uma relação interdependente? Completamente diferente disso aqui, né? Ou eu carrego alguém no colo, ou alguém tem que me carregar no colo. Projetos de vida. Eu tenho projetos de vida. E aí eu sei para onde eu vou. Então aqui, nos meus projetos de vida, então eu olho lá na frente e falo, eu quero ir para lá. E aí vou ver que recursos internos eu tenho, que recursos externos existem e como é que eu posso pegar essa jornada, esse roteiro para chegar nesse lugar. Eu sei para onde eu vou. Tenho um futuro. Bom, relacionamentos. Imagina os níveis de relacionamentos afetivos, profissionais, como que funciona isso no mundo criança e no mundo adulto. Afetivo e profissional, você já viu, profissional vai ser complicado, né? Porque se eu estou num plano criança, eu vou ter sérios problemas para trabalhar com equipe, para trabalhar, ter a minha interpretação do que é trabalho, o que é profissão. Aqui, no mundo adulto, quando eu monto o relacionamento, são dois adultos. Lembra da independência e interdependência? Não isso aqui, ó, dependente e codependente. E outra, eu estou sempre me aventurando para o novo. Lembra quando eu falei que aqui no mundo criança, a pessoa fica presa no passado? No mundo adulto, eu sempre estou buscando uma coisa nova que eu não sei o que é. Eu não sei, mas eu tenho recursos dentro de mim para buscar coisas novas. A criança sempre busca segurança. Sabe aquela pergunta assim? Fernando, você tem 100% de certeza que tudo vai dar certo se eu for para esse lugar novo? Claro que não, né? O adulto tem segurança dentro para poder se aventurar fora. O mundo criança não tem segurança dentro, fica buscando segurança fora. Conclusão, não se aventura. Por isso fica preso no ciclo, sempre rodando para lá e para cá. Bom, uma outra característica importante da consciência pessoal. 3 níveis de inteligência. Então eu tenho inteligência mental, que é racional ou intelectual, inteligência emocional. E olha que interessante, porque tanto a minha mentalidade como o meu mundo emocional, vem o fato aqui de fora, eu vou pensar algo e eu vou sentir algo em relação a isso. Isso vai me dar uma interpretação do fato. E você sabia que no fundo, você fica mais preso nas interpretações do que no fato em si? A sua reação não é ao fato, é o que você interpreta. E você interpreta como? Se você está aqui
no mundo mental e no mundo emocional, sabe o que acontece? Então, assim, eu vou interpretar da seguinte forma: se isso aqui é nocivo, eu vou colocar uma distância. Se isso aqui é gostoso, é bom, eu me aproximo. Olha que interessante, dependendo de como eu interpreto, isso vai gerar um movimento de ficar perto ou longe. Se é alguma coisa ruim, me afasto. Se é uma coisa boa, me aproximo. Ou pode ser uma coisa ruim, que eu vou quebrar e arrebentar. Me aproximo. Só que me aproximo com essa carga de destruição. E assim por diante. Então, dependendo do fato, a minha inteligência emocional e a minha inteligência mental dão um colorido e um formato para essa situação. E aí vem um outro nível de inteligência, que são as atitudes. As atitudes são o quê? As decisões que você vai tomar para interagir com aquilo que você interpreta. Ó, veja bem, hein? Você toma uma decisão em cima daquilo que você interpreta. Não é sobre o fato em si, é como você vê esse fato. E aí você vai tomar decisões. O que é que eu vou fazer em relação a isso? E dependendo do nível de decisões que você vai tomar, você vai ver as consequências. E essas consequências vão modificar o mundo aqui fora e o seu mundo interno ou não? Para que você toma a decisão? Quando você toma a decisão? O que precisa para você fazer uma mudança de vida? Tudo isso vai depender de como você interpreta o mundo que te cerca. Então, isso aqui é dentro de você. Deu para entender essas três inteligências? E se elas estiverem trabalhando de uma forma adequada, vou dar uma dica. Por exemplo, a minha cabeça de repente fala, isso aqui é o certo, eu tenho que fazer isso. O meu mundo emocional fala, pelo amor de Deus, isso aqui está horrível, eu tenho que sair correndo daqui. Você está vendo que agora entrou um conflito entre o mundo mental e o mundo emocional? E aí, dependendo de como você lida com esse conflito, é como você vai tomar atitudes. Se é que vai tomar. Porque um lado vai dizer para você seguir em frente, outro lado vai dizer para você voltar para trás, por exemplo. E aí, como é que se lida com essa situação? Uma parte quer ir, outra quer voltar. Imagina o gasto de energia e o resultado que dá em cima dessas inteligências que não estão coerentes, integradas e voltadas para uma dinâmica mais saudável. No mundo criança, isso aqui está numa coerência ou não? E no mundo adulto? Está vendo como é interessante entender esse mundo criança e mundo adulto? E aí vem algo muito interessante que tem tudo a ver com isso aqui. Eu estou falando de algo assim, tem tudo a ver porque se você entender de várias formas, eu estou convidando você a olhar por vários ângulos a você mesmo. Então fica assim, referenciais. Existem os referenciais doentios, que é assim, mais e menos. Eu sou mais do que você. Ou você é mais do que eu sou menos que você. Veja, se eu o tempo todo tenho um referencial aqui em mim que diga assim, eu sou menos, cada vez que aparece alguém na minha frente, a minha postura já é de menos. Eu abaixo a cabeça, eu me encolho porque o outro é mais. Se eu sinto que eu sou maior que você, ó, a postura muda completamente. Eu estou acima e você está abaixo. Ó, isso aqui são referenciais de vida. Por exemplo, de onde será que você tirou esses referenciais aqui que você é mais ou menos? Você sabe de onde você começou isso aqui? Isso aqui vem da teoria do vínculo de Pichon-Rivière, muito interessante, que essa dinâmica de vínculo que eu tenho com uma pessoa aqui fora tem a ver com o referencial que eu e a minha mãe colocamos, aliás, não foi eu e minha mãe, né? O referencial que a minha mãe colocou nesta relação. E dependendo de como ela colocou, é aquilo que eu adquiri. Se eu sentir que eu sou sempre menos, eu existo para ser isso ou existo para ser isso. Ó. Isso aqui, eu não nasci com isso. Isto aqui é implantado nas primeiras experiências de vida, no primeiro vínculo que eu tenho para definir quem eu sou. Agora, esse aqui é um referencial saudável, igual e diferente. Veja, eu sou igual a você, somos pessoas que estamos buscando um mundo melhor. Eu sou igual a você, somos seres humanos. Eu sou igual a você, quero evoluir. Eu sou igual a você, busco conhecimento, busco um futuro melhor. Somos iguais, somos iguais. Agora, somos diferentes.
De repente eu sou homem, você é mulher, é uma diferença. De repente eu tenho mais de 60 anos, você tem menos. A idade é diferente, o sexo é diferente, a religião é diferente. Ok, não tem problema nenhum. Somos seres iguais com nossas diferenças. A minha diferença ajuda você a ter uma visão melhor do mundo. A sua diferença me ajuda a ter uma visão melhor do mundo. É simples. Num casamento, dois seres iguais que são diferentes. A diferença é fundamental. A diferença é onde tem um aprendizado, uma visão de vida diferente. A minha mulher enxerga coisas que eu não enxergo. Que delícia, porque não tem só a minha visão, tem a dela também. Eu integro a minha com a dela. E aí o que acontece? Eu tenho uma visão maior do mundo. Não, mas a minha é certa, a dela é errada. Então, sinto muito que aqui já começou. Eu estou certo, ela está errada, olha só o que acontece, ó. A coisa já deu zebra, né? É assim que acontece. Então, esses referenciais são fundamentais para estabelecer a forma como você enxerga o mundo, como você olha para o mundo. Você olha com esse queixinho levantado aqui em cima ou você olha dessa forma? Adivinha, dependendo do jeito que você enxerga, você vai ter nuances diferentes de vida, interpretações diferentes de vida. E a interpretação é que vai fazer você tomar atitude, tomar decisões, e aqui vem as consequências. Bom, vamos dar mais um passo para entender esse mundo da dimensão da consciência pessoal? Bom, então vamos lá. Fidelidade. Ó, eu fui colocando algo lá na folha anterior, dinâmica, sou superior, sou inferior, como é que eu funciono, sou criança, sou adulto e assim por diante, dimensões. Agora observe isso aqui, isto aqui é muito importante quando você trabalha com um indivíduo. Aliás, quando você trabalha com você mesmo, eu vou fazer uma pergunta. A quem você é fiel? Ou a que você é fiel? Porque dependendo da sua fidelidade, isso vai determinar se você vai avançar, se você vai ficar parado, se você vai ir para trás. Fidelidade, guarde bem isso. Então vamos lá. Existem pessoas que têm um nível de fidelidade que é voltada para um elemento do sistema. Então, por exemplo, A minha mãe é tudo na minha vida. a minha mãe é tudo na minha vida, então significa o quê? Você vai casar? Não. Você vai ter filhos? Não. Você vai seguir objetivos de vida? Não. Porque a minha mãe é tudo na minha vida. Então eu tenho que fazer o quê? Seguir a minha mãe. Porque minha mãe é minha vida. Sabe o que acontece quando a minha mãe é minha vida? Se um dia ela morrer, acabou a minha vida. Porque ela é tudo para mim, ela é a minha vida. Como também eu posso colocar aqui, o meu filho é a minha vida. Se o meu filho é a minha vida, também tem alguma coisa estranha acontecendo. Se esse filho for embora, se esse filho seguir os rumos dele, o que acontece? A hora que ele sai de perto de mim, a minha vida acaba, tem alguma coisa errada, né? Então essa fidelidade a um elemento do sistema é uma dinâmica infantil. Pode parecer tão bonitinha, né? Ai, Fernando, você não ama, você não sabe o que é o amor na vida. Não, Fernando, porque olha que esse amor é tão lindo e maravilhoso. Esse é um amor doentio. Por quê? Tem apenas, está focado apenas em um elemento. Agora, pode ter também uma fidelidade à família de origem. A família de origem estou colocando aqui como pai, mãe e irmãos. Por exemplo, eu sou fiel ao meu pai, minha mãe e meus irmãos. Minha família. A minha família é mais. Se a minha família é mais, se eu casar, a família que eu monto, que é a família atual, é menos. Porque se a outra é mais, essa é menos. Então, qual é eu vou ser fiel a quem? Eu vou ser fiel ao meu pai, minha mãe e meus irmãos, ou vou ser fiel à minha mulher e meus filhos? Olha que interessante, porque isso aqui são referenciais importantíssimos para a vida. Que tipo de referencial você tem? Porque isso aqui vai determinar o quê? Decisões da sua vida. Isso vai determinar também se você vai ter sucesso, felicidade, se vai viver em harmonia ou não, porque depende da fidelidade. Quantas vezes você vai ter conflito na sua vida e fica assim, eu falo não para cá ou falo não para lá? Porque eu tenho que tomar uma decisão, dependendo da fidelidade. Então aqui, família de origem é passado, tá? Origem, pai, mãe, irmãos.
Eu também posso ter uma fidelidade à minha família. Pode ser a família da minha mãe, a grande família do meu pai. Sabe quando falo sobrenome? Este sobrenome, eu sou dessa família. Essa família é mais. De novo, se essa família é mais, qualquer outra família é menos. E aí, por exemplo, se eu casar, essas pessoas que eu casei, ou meus filhos, já não sei se são parte dessa grande família. Não tem pedigree, né? Uma vez escutei essa história. Estou lá numa reunião de família, aí de repente... Aqui a nossa família tem pedigree. Imagina a postura da cabeça. Nossa família tem pedigree. Como era um anexo da família, então eu falei, eu devo ser o vira-lata, né? Casei com a dama, eu sou o vagabundo. Porque a minha família... Se a fidelidade é essa família, isso também vai dar problemas na sua vida. Por exemplo, então eu sou fiel à minha família. A minha família é de advogados, então também tem que ser advogado, porque senão eu estou fora da família, excluído. A minha família sempre vota para essa pessoa e funciona assim, então eu tenho que fazer isso. A minha família sempre torce para esse time. A minha família sempre vive nessa região, nessa cidade. Isso aqui ajuda ou atrapalha a evolução, a você ir para ciclos diferentes. Deu para entender? Agora, tem a fidelidade à vida, onde a minha grande família é a vida como um todo. A humanidade é a minha família. E agora? Dependendo do nível de fidelidade que você tem, isso determina a tomada de decisões e consequências. Será que você vai ter sucesso profissional, sucesso na família que você monta, sucesso na relação com os filhos? Olha só essa dinâmica de fidelidade. Quer ver mais uma outra dinâmica? Por exemplo, isso aqui. Eu tenho que construir um ego. Fernando, o que é ego? Ego tem a ver com aquilo que eu montei e eu acredito que sou eu. Eu acredito. Então, a minha fidelidade, o meu nível de inteligência, mais mental, mais emocional, quanto eu sou criança, quanto eu sou adulto. Então eu montei um personagem, eu chamo de ego. Esse ego vai definir a minha forma de sentir, de pensar e de agir. Lembra daquelas 3 inteligências que eu coloquei lá? Dependendo desse ego, que é a construção que eu faço com as minhas experiências de vida até hoje, isso também vai me dar uma visão, uma interpretação. De quê? De mim mesmo. Na relação com o outro e na relação com os outros, com os sistemas que eu estabeleço. E isso aqui tudo tem a ver com o quê? Com todas essas dinâmicas que eu já falei anteriormente. E aí vem um fator interessante, que hoje em dia está muito na moda falar de resiliência, né? Então aqui, resiliência. Bom, resiliência é a minha capacidade de voltar ao mundo saudável depois de passar por um trauma. Não é bem essa a definição, mas eu vou deixar assim. Resiliência. Então vai ter um trauma. Existem os traumas do presente, existem os traumas do passado. E aliás, para mim, resiliência deveria ser algo melhor ainda. Não voltar ao que era antes, e sim, a partir dos traumas, eu me tornar melhor do que eu era antes. Para ter um nível de resiliência, eu preciso ser o quê? Adulto. Aí eu vou colocar uma outra dinâmica interessante. Então aqui, ego. Esse ego, ele é temporário. Esse ego é temporário. Sabe o que eu tenho que fazer com esse ego? Frequentemente é como a roupa, eu tenho que trocar. Essa roupa não serve mais para mim, já está velha, já não funciona mais. Coloco uma nova roupa, que seja mais confortável para mim mesmo, aqui eu, essência. Não valorizar aqui fora, a casca, e sim a minha essência. Então esse ego é temporário, então está sempre mudando. Para fazer mudanças, tem que ser adulto ou criança. Olha, eu fiz até uma rima, né? Para fazer mudança tem que ser adulto ou criança. Rimou com criança, mas para fazer mudança você tem que ser adulto, porque criança não muda. Criança vive sempre a mesma historinha do passado. E aí, quando você está num plano adulto, sabe o que acontece? Você tem morte de ego e você tem renascimento. Você constrói novos egos a cada fase que você avança. Bom, lembra que eu falei aqui da visão e da interpretação? Ó, isso vai depender o quê? Do ego que eu tenho, daquele ego que eu construí. Cada ciclo eu deveria ter um ego diferente. Se eu fico sempre com o mesmo, não avanço. Mundo da criança. E aqui os valores.
aqui até já falei lá, os valores superioridade e inferioridade. Veja, superior e inferior. Eu, como ser humano, eu sou superior a alguém? Não. Eu sempre falo, quando eu olho para os meus netos, eu tenho dois. Tem a Bárbara e tem o Gabriel. Quando eu olho para aquelas duas crianças, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo que eu sou superior e eles são inferiores. Não. Eles não são superiores nem inferiores. Eles são dois seres humanos. Eu, como avô, nesse caso, o meu objetivo é: nós somos iguais como seres, mas a função é diferente. A minha função está acima deles. Então o que eu tenho que fazer? Fazer o possível para que eles cresçam e fiquem próximos de onde eu estou. E, se possível, eles até me superarem lá no futuro. Isso é função. A função, sim, é maior ou menor na função, porque tem a ver com a experiência de vida. Então, eu já passei por muitas coisas. As crianças estão começando agora. Então, na função, eu tenho uma superioridade. Como ser humano, não. E a minha função de superioridade é para fazer o quê? Para fazer com que eles se tornem no mesmo nível, fiquem no mesmo nível e, se eu for mais saudável, eles serem melhores ainda do que eu. Porque eu estou fazendo o quê? Um benefício para o futuro, para a vida. Ó, fidelidade à vida. Deu para entender isso aqui? E aí, vamos ampliar a consciência, porque agora trocamos de folha aqui no Flipchart e vamos falar sobre o quê? Tudo aquilo que você já ouviu, isso ajuda a ter uma compreensão melhor do que está acontecendo aqui, né? Então, olhe lá. Aqui eu coloquei aqui, no ser humano, qualquer ser humano, no fundo nós temos 3 dimensões aqui dentro. E nessas 3 dimensões aqui tem uma que é a máscara, a outra é a sombra, a outra é o self. Então vamos aqui, ó. Máscara, sombra e self. Imagina a seguinte situação. Eu nasci, não é bem assim, mas faz de conta que é. Eu nasci, eu sou uma tela em branco aqui, pronto. Aí o que está acontecendo? Vão ter várias coisas que eu vou escrever aqui. Então aqui, a minha máscara, eu vou construir a minha máscara. O que é construir a máscara? Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou me tornar algo que seja, vou dizer, aceito pelo mundo aqui fora. Então, por exemplo, aqui, dependendo do que eu falar, das emoções que eu compartilho, das minhas ideias, isso tudo pode ser aprovado. Meu pai, minha mãe estão felizes da vida quando eu falo, faço alguma coisa, ou sinto alguma coisa, mas de repente, sabe o que acontece? Às vezes eu posso falar coisas que a minha mãe faz umas caras esquisitas, tipo... Não, meu filho não fala um negócio desse. Meu filho não sente umas coisas dessas. Meu filho não pode fazer umas coisas dessas. Bom, o que eu aprendi? Eu começo a aprender das coisas que eu mostro e as coisas que eu escondo. Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 2 dimensões aqui, olha que interessante, a máscara e a sombra. Para que eu estou utilizando máscara e sombra? A máscara é o que eu mostro para o mundo, a sombra é o que eu não mostro. Só que tudo isso aqui sou eu, né? Tudo isso aqui sou eu. O que eu estou fazendo? Essas 2 camadas, no fundo, estão aqui para proteger a minha essência, quem eu realmente sou. Então, eu mostro e escondo pedaços meus. Então está aqui, e a máscara e a sombra. E é interessante, né? De tanto eu ficar mostrando e de tanto ficar escondendo, chega uma hora que eu jogo tudo isso aqui para debaixo do tapete e acredito que no fundo eu sou isso e isso aqui não existe dentro de mim. É claro que existe, né? Você acha realmente que a máscara e a sombra não existem? Então aquilo que você acredita que você fala para todo mundo, parece que todo mundo está olhando, isso você faz assim, você é desse jeito, né? Tá, isso é máscara. Agora, e as coisas ocultas que você não pode contar para ninguém? Por quê? Se alguém souber que eu penso isso, eu sinto isso, eu fantasio com isso, meu Deus, vão me julgar, vão me punir, vão me excluir, vão me arrebentar, vão me destruir por completo, não vão me amar. A criança ela é muito esperta. O que a criança faz? Ela cria esse personagem e esconde outra. Como assim? Tem um anjinho e um demônio aqui dentro. E quando tem essa grande divisão, isso aqui é responsável pelo quê?
pelos fracassos, problemas. Por quê? Você diz que é isso aqui, mas no fundo você tem esse outro ser escondido. Tem dois seres em conflito brigando dentro de você. No fundo é tudo você, né? Óbvio, né? Mas isso aqui gera um monte de conflitos internos. E no fundo, você é isso aqui, ó. E se você puder caminhar para esse lugar, para a sua essência, atravessar tudo isso aqui, seria o melhor lugar. E aqui, como adulto, sabe o que o adulto faz? Ah, Fernando, adulto não tem nem máscara nem sombra. Adulto tem máscara e sombra. A questão que eu, como adulto, eu vejo na situação de vida atual, o que vale a pena eu mostrar e o que não vale a pena eu mostrar. Eu tenho consciência disso aqui. Quando você está no mundo infantil, você não tem consciência disso. Você faz tudo isso aqui e nem sabe o que está fazendo. Você fica com conflitos dentro de você. Aqui não. Como adulto, tem coisas que eu mostro e tem coisas que eu escondo. Por quê? Porque eu tenho direito à minha privacidade. Tem certas coisas que as outras pessoas não têm nem direito de ficar sabendo, não é para ficar xeretando a minha vida. Então, eu escolho quem eu sou, que é mais adequado para mim nesse momento. Então, eu utilizo máscara e sombra conscientemente. Agora, se eu sou criança, eu estou preso na máscara e na sombra. Sabe o que eu não tenho contato? Com a minha essência. Eu fico preso só nesses dois joguinhos aqui. E para avançar ainda mais, eu vou colocar, não falei de ciclos de evolução, então eu vou colocar aqui 7 ciclos de evolução, ciclos naturais. Eu não falei que seria interessante você ter um ego para cada uma dessas fases, esses ciclos. São formas diferentes de sentir, pensar e agir. E aqui também é possível ver onde a pessoa ficou presa em algum ciclo da vida. Dependendo do ciclo que a pessoa ficou presa, ela vai ter um jeito de sentir, pensar e agir coerente com esse ciclo. E se acredita que tem pessoas que estão aqui, na minha idade, por exemplo, já aqui mais de 60 anos, que ainda estão aqui, ó, nesse primeiro ciclo? Parece que não, mas está cheio de gente, ou no segundo, ou no terceiro. Que ciclo deveria estar, né? Então vamos lá. Primeiro ciclo, bebê com a mãe. Se eu sou um bebê, então eu preciso de uma mãe. A mamãe vai cuidar de mim, eu preciso agradar minha mamãe vai me sustentar, minha mamãe vai trocar fraldinha, mamãe vai fazer comidinha, mamãe vai fazer... Mamãe. Lembra da fidelidade? Fidelidade é uma pessoa só do sistema. Mamãe. Então eu estou como um bebê, passivo esperando que a mamãe faça alguma coisa. Choro para ver se a mamãe faz comidinha para mim. Olha o ciclo de vida. Tem um segundo ciclo de vida onde eu sou criança. Criança, agora não é só a mãe. Agora eu tenho mãe e pai. A primeira pessoa diferente, um adulto diferente da vida é pai. O primeiro modelo de adulto é mãe. A partir do pai entram os modelos diferentes da mãe. Lembra quando eu falei igual e diferente? Ó, se for só um, você só tem esse modelo. Aqui não. Aqui você tem 2 adultos, pai e mãe, que são diferentes. Você vê um homem e uma mulher. Você vê 2 adultos diferentes com conflitos, resolução de conflitos e assim por diante. Funções diferentes. Aqui você começa a ter um monte de noções de funções. Modelos diferentes de adultos. E aí, a partir da entrada do pai, o coração está aberto para amar várias outras pessoas que não são a mãe. Aí você começa a ver família. Então a criança começa a ter vários modelos de adultos dentro da família. Nesses vários modelos de adulto, a criança vai enriquecendo a forma de funcionar na vida, porque ela vê vários adultos de formas diferentes em tudo quanto é canto. Bom, aí vem uma terceira fase, terceiro ciclo de evolução, é quando sai da família. O que é sair da família? Por exemplo, amizades. Então eu vou ter amizades aonde? Fora da família. Sabia que irmão não é amigo? Pai não é amigo? Mãe não é amiga? Amigo é alguém de fora da família. E é extremamente importante que a hora que eu ponho amizades, o que acontece? Nas amizades, eu amo uma pessoa que é diferente da família. Ó, diferente da família. Está vendo como os ciclos estão fazendo o quê? Ampliação do amor. O coração vai ampliando e permitindo a entrada de várias outras pessoas. Isso é evolução. E agora? Estou num outro ciclo, adulto, onde eu tenho sexualidade e eu tenho autonomia financeira. O que significa isso? Nesse plano adulto é onde eu sou capaz de cuidar da minha própria criança.
Eu cuido da minha criança. Se eu cuido da minha criança, o que aconteceu? Eu acabei de olhar agora para a vida e deixar a minha família, os meus pais para trás, no passado. Agora eu olho para frente. Quem cuida da minha criança? O meu adulto. Quem tem sexualidade? Meu adulto. Quem trabalha? Meu adulto. Quem sabe ganhar dinheiro? Meu adulto. Quem sabe lidar com dinheiro? Meu adulto. Adulto sabe casar, sabe ter filhos, montar uma nova família. Por amor à família, eu monto uma nova família. Isso é visão adulta. Visão infantil. Por amor à minha família, eu fico grudado no meu pai e na minha mãe. Isso é visão infantil. É amor à família, do passado, família de origem. Lembra da fidelidade? Então aqui é um grande salto. Aqui eu vou para frente. A partir daqui, vem um outro ciclo de vida, que é função materna. Fernando, eu sou homem, então esse ciclo pulou, né? Não. Se você é homem, você vai passar pela função materna, e se você é mulher, você também passa pela função paterna. Não estou entendendo, Fernando. Então vamos lá. Você é adulto, cuida de si mesmo. Aí você vai casar, fazer parceria com alguém. Sexualidade. Sexualidade é para cortar o cordão umbilical com a família de origem e unir para montar uma nova família. Uma pessoa diferente da família para que a família siga em frente. Aqui é o caso. Aí, consequência natural do amor daqui, gerar filhos. Bom, e aí vem o quê? Função materna. Função materna é isto aqui. Então, se tem uma criança, eu faço isto aqui com essa criança. Isto aqui é função materna. Eu cuido de você, eu te acolho, eu te recebo, eu te amo, eu te protejo, eu te seguro. Você está aqui. Isso é função materna. Eu, como avô, sei fazer isso com os meus netos. Eu, como pai, sabia fazer isso com os meus filhos quando eram pequenos. E assim por diante. É a necessidade da criança. Amor materno tem a ver com uma dinâmica de amor perto. Amor perto. Agora, amor paterno é quando é assim, ó, siga pela sua vida, você é capaz, você consegue, se cair, você é capaz de levantar. Veja, não sou eu que vou pegar e cuidar de você. Você já sabe cuidar de você sozinho. Aqui você já anda, você já come sozinho, você já tem escolha, você já está avançando. Então o que eu estou fazendo? Estimulando esse filho para avançar na vida. O que é isso? Isso aqui é amor paterno. Veja, amor materno é perto, amor paterno é dentro. Eu te amo e sei que você me ama. O seu amor está dentro de mim, o meu amor está dentro de você. Então você pode ir para qualquer lugar do mundo que esse amor está dentro. Sabe um amor sem fio? Wireless. Wireless, né? Sem fio, né? Sabe um amor sem fio? Wireless. O outro é antigo, é um amor com fio. Esse é sem fio. Não precisa de fio para saber que eu amo você, você me ama. A gente não precisa estar grudado um no outro para isso. Isso aqui é que dá força para um relacionamento entre os adultos, dá força em relacionamento a pais e filhos. Veja, meus filhos podem ir embora para a vida deles, para onde eles quiserem, em qualquer lugar do mundo, porque o amor não quebrou, porque o amor está dentro, não perto. Se for amor perto, vou fazer uma pergunta, é adulto ou é criança? Quem precisa de amor perto é criança, tá? Por isso a função materna é para cuidar de filhos, crianças. Função paterna é para cuidar de filhos que já estão se preparando para se tornarem adultos. E aí eles seguem para a vida. Pronto? E aí vem o sétimo ciclo de evolução, que é a vida, humanidade. É onde agora eu me conecto com o mundo todo. O mundo é a minha vida. Veja, não é mais minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu papagaio. Eu estou conectado com a vida, com a humanidade como um todo, se bobear muito além da humanidade. Então aqui a minha família é uma conexão muito maior do que algumas pessoas que eu tenho vínculo. Agora meu vínculo é com um todo muito maior. Deu para entender esses ciclos de evolução? Como os níveis de amor, de fidelidade mudam isso aqui e faz você avançar ou não? Dependendo, se você ficar preso em alguns locais aqui, você vai ter dificuldade de avançar para as outras etapas. Quer sucesso, quer felicidade, quer harmonia? Preste atenção aonde você chegou e aonde você deveria estar.
E aí, vamos ampliar a consciência e dar mais um salto de evolução? Olha só, nesta nova folha aqui do Flip Chart, o que nós temos aqui? Isso aqui é o Triângulo da Realização de Fernando Freitas. Eu criei isso aqui. Eu conheci o Triângulo Dramático, que você vai ver na próxima aula, eu vou falar sobre o Triângulo Dramático. E aí fica assim, mas o que é o Triângulo do Saudável? O Dramático é o doentio. Bom, e aí eu criei isso aqui. E isso aqui tem tudo a ver com uma dinâmica pessoal. Pessoal, eu comigo mesmo, tá? Então, referenciais de vida, dá uma olhada. Nesse triângulo da realização, são 3 funções. E essas 3 funções têm a ver comigo, eu comigo mesmo. Então, assim, ó, aqui basicamente tem 3 grandes dimensões. A dimensão eu criança, eu adulto e eu mais experiente. Então aqui, criatividade, potência e sabedoria. Sabedoria, criatividade, para ter um monte de ideias. Crie um monte de ideias. Potência, para ver o que é que eu sou capaz. Então, por exemplo, o grande foco é solução de problemas. Na solução de problemas eu tenho um monte de ideias. Aí eu vou selecionar dessas ideias aquilo que eu já sou capaz de fazer. Então, dessas 20 ideias, de repente, 5 eu sou capaz de fazer. Sou potente, sou capaz. E aí vem o meu lado sábio e vai tomar uma decisão. Qual delas eu vou utilizar para ir em direção à solução de problemas? E aí eu decido e uso isso aqui. Ah, essa é a certa, essa é sempre a certa, é 100% de segurança, né, Fernando? Não, não é 100% de segurança. Mas em cima das experiências de vida que eu tenho, das pessoas que eu confio, que eu busco informações, de repente eu tomo essa decisão. E aí eu vou ver se realmente solucionou ou não. Se não solucionou, começa tudo outra vez. Eu vou ter várias ideias, agora eu já tenho uma noção melhor do problema, o que eu já sou capaz de fazer, o que eu não sou, vou me preparar para ser e tomo novas decisões. E vejo se solucionou o problema. Isso aqui é o saudável. Se você souber fazer isso na sua vida, excelente, você tem um guia para você identificar problemas e solucioná-los. E lembra que tudo isso aqui, ó, a capacidade que você tem para fazer isso vai depender muito dos ciclos de evolução que você tem. Você viu os ciclos lá, né? Então é assim, você sai de um ciclo e vai para o outro. É o natural. É como se fossem degraus de evolução, uma escalada de evolução. E aqui tem uma dinâmica interessante, que é assim, ó. O saudável é você sair desse ciclo e avançar para o próximo. Todos os problemas que existem aqui, que você não consegue resolver, a solução está no próximo ciclo. Sabia disso? É como um bebê. O bebê está lá dentro do útero. Não consegue, está apertado. A solução qual que é? A solução é ele nascer para poder fazer esse movimento. E aí ele se liberta dessa prisão, que o útero era lindo, maravilhoso, mas chegou uma hora que vira uma prisão, e aí nasce. Então você vai por um outro ciclo. Aqui tem uma dinâmica interessante. Se você não consegue sair desse ciclo antigo, você fica preso nesse ciclo anterior. E aí olha só o que acontece quando você fica preso nesse ciclo anterior. Você tem 2 possibilidades. Se eu fico preso nesse ciclo, não conseguir evoluir, eu posso ficar submisso. Eu vou fazer tudo que você quiser, o que é para fazer? Eu me submeto. Pronto, não dá para resolver mesmo? Então eu fico por aqui mesmo, eu me submeto, aceito tudo, fico aqui, ó. O que está acontecendo? A minha máscara aqui fora, minha máscara, lembra da máscara? Ah, eu sou bonzinho, tô tudo adequadinho, não dou trabalho para ninguém, eu tô assim. O que está acontecendo? A minha sombra está explodindo e arrebentando. Aqui, geralmente, eu estou me destruindo internamente, me sabotando internamente. A outra possibilidade é eu vir para cá. As coisas não estão funcionando do jeito que eu quero. O que eu fico? Rebelde. Eu fico puto, eu fico arrebentando, eu me sinto superior a todo mundo. Eu destruo meu pai, minha mãe, destruo minha família. Ninguém manda em mim, ninguém manda. Se você falar para eu sentar, eu levanto. Se você falar para eu sair, eu fico dentro. Se você falar para ficar aqui dentro de casa, eu saio. Porque eu provo que ninguém manda em mim. Mentira, né? Porque está preso, mas é só para provar que eu sou mais e você é menos. Aqui, eu sou menos, você é mais. Esse aqui explode e destrói aqui fora. Esse aqui implode e destrói dentro.
Deu para entender que bagunça que vai virar isso aqui? Então esse aqui destrói fora, esse aqui aparentemente é lindo e maravilhoso, esse estoura dentro dele. E aí você vai ver pessoas que quando estão evoluindo, elas estão buscando coisas melhores nos novos ciclos. Agora, tem pessoas que estão fugindo dos ciclos anteriores, quer dizer, não se libertaram daqui, estão fugindo. Fernando, você pode dar um exemplo? Posso. Vou colocar um exemplo muito simples. Então é assim, casei para quê? Ah, para sair da minha família. Por quê? Não aguentava mais meu pai e minha mãe. Esse casamento foi uma busca de algo mais saudável ou fugir de alguma dinâmica antiga e detonada que você quer se livrar daquilo, que você não aguenta mais? É diferente. Então, o casamento pode ser uma busca para buscar um novo ciclo de uma forma saudável ou pode ser uma fuga daqui. Se está fugindo, significa o quê? Que você ainda continua preso nesse lugar. Aparentemente você foi para cá, mas é mentira que você ainda está preso aqui. Você não cortou a conexão que tem com a dinâmica anterior. Então você está preso na dinâmica anterior. Ok? E aí, uma outra dinâmica importante para você entender esse mundo. Lembra que eu falei de adulto e criança? Olha só o que eu estou colocando aqui. É parecidíssimo, ó. Existe pai, mãe, a relação entre os dois, e dessa relação nasce uma criança. O que é o mundo criança? O mundo criança está aqui. Eu conectado com meu pai e minha mãe. Dependendo da situação, eu posso estar mais para um, mais para o outro e assim por diante. Mas o que seria o saudável? O saudável é quando você cria esse adulto aqui. Olha só o que acontece. Ó, meu pai e minha mãe ainda continuam aqui. Eu, adulto, agora, cuido da minha criança. Eu, adulto, me conecto com meu pai e minha mãe. Eu, adulto, cuido da minha criança. Eu, adulto, tomo as decisões. Então, aqui, agora, eu cuido da minha criança. Eu me relaciono com meu pai e minha mãe de forma adulta. Não é mais seres mágicos, não é mais um anjo, um demônio. São seres humanos comuns. Aprendi muitas coisas, algumas coisas eu ponho aqui dentro de mim, certas coisas eu deixo para fora, porque isso não é tão bom assim. Esse é o mundo adulto. E aí, vamos ampliar a consciência? Tem mais uma folha só para mostrar para você. E nesta última folha do flip chart, eu coloquei 3 vetores. Esses 3 vetores são o quê? São formas para onde essa energia está direcionada. E se você, como ser humano, estiver em equilíbrio, você vai ter esses 3 vetores funcionando a seu favor. Então vamos lá. Primeiro, grounding. Grounding é o quê? A minha conexão com a terra, meu pé no chão, na matéria, onde eu estou aqui, fincado no chão. Fincado não, em conexão com o chão, porque eu não estou tão grudado assim. Eu estou conectado com o chão. Onde eu estou? Pé no chão, pé na realidade, mundo adulto, pé na realidade. Se eu sou um bebê, alguém me carrega. Agora, se eu sou um que tem que carregar o mundo nas costas, meu Deus do céu, tem que carregar que peso? O peso do mundo, né? Isso não é um bom grounding. Bom, centering eu estou centrado, eu comigo mesmo. É um eixo interno meu que faz a conexão com a parte de cima com a parte de baixo. Quem sou eu? Centramento. Pé no chão, grounding. Facing. Facing o que é? É olhar para o futuro e saber para onde eu vou. Conexão comigo mesmo. Conexão com o mundo aqui fora. E pés no chão e caminhando para a vida. Aí tem uma música muito interessante que ela fala assim: tudo é uma questão de ter a mente quieta, a espinha ereta e um coração tranquilo. Bom, eu não sei o nome dessa música, estou tentando lembrar. Tudo é uma questão de ter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Basicamente é isso aqui. Espinha ereta, coração tranquilo, a mente quieta. A mente em paz, olhando para o mundo, para o futuro e caminhando com segurança e aventura. Quem caminha, o grounding, quem está em contato com si mesmo, centering, quem está aqui, centering tem a ver com o coração, a conexão dessa mente com o coração. E o facing, a visão para o mundo e chegar nos meus objetivos. E aí, você aprendeu sobre essa dimensão da consciência pessoal?
Ok? Então vamos seguir em frente. Como é que é? Coração Tranquilo, de Walter Franco. É Coração Tranquilo mesmo o nome, né? Tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta. É, tem o coração tranquilo. Essa é a música do Walter Franco, que é Coração Tranquilo. Eu adoro esse refrão, ficou muito legal e tem tudo a ver com isso. E você, tem a mente quieta, tem a espinha ereta e o coração tranquilo? Se não tem, tá na hora de ter. Bom, eu espero que você tenha gostado muito. Eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de perguntas sem respostas agora. E talvez você imagine como você pode aplicar todo esse enorme e poderoso conhecimento para você se livrar das dinâmicas infantis e doentias que você ainda carrega. Bom, a minha resposta é simples. Continue comigo até o final da jornada, que eu ainda tenho muito mais surpresas e revelações importantes a fazer para você. Então, fique atento, porque na próxima quarta-feira eu vou entrar em um novo capítulo desse manual sistêmico. E para aguçar a sua curiosidade, nesta aula, entre tantas coisas, eu vou te mostrar como você pode ampliar a consciência nos relacionamentos e sair da bolha de ilusão com, por exemplo, os princípios de máscara, sombra e self. Ao expandir a sua consciência nesta aula, você irá entender de uma forma clara e imediata se o seu nível de relacionamento com o outro é adulto ou infantil. Isso é importantíssimo. Agora um pedido especial. Aqui embaixo tem um botão para você entrar na nossa comunidade da Semana da Consciência Sistêmica. Minha, sua, a nossa comunidade. Clique neste botão, entre lá e deixe o seu comentário sincero sobre essa aula de hoje, porque isto reforça se eu de fato acertei no conteúdo da aula. E mais, como é que eu posso te ajudar ainda mais nessa grande jornada de descobertas e de evolução? Combinado? Bom, eu fico por aqui. Eu te vejo na próxima aula. E aí, vamos ampliar a consciência? Quando eu conheci o trabalho do Dr. Fernando pelo Facebook, eu tinha recém-terminado uma formação em constelação sistêmica e também recém-terminado um casamento de muitos anos com filhos e estava passando por um processo de depressão. A princípio, eu pensei apenas em assistir alguns vídeos sobre constelação, porque pensava que já tinha conhecimento suficiente para começar a atender como terapeuta e ajudar outras pessoas. Depois de assistir algumas aulas livres, eu me inscrevi no curso, pois eu percebi que poderia ter acesso a diferentes ferramentas para o trabalho como terapeuta, mas principalmente porque naquele momento eu estava precisando muito de ajuda para enfrentar minhas questões pessoais. Assistindo às aulas do curso e palestras do Dr. Fernando e tendo acesso a dúvidas de outros alunos e troca de experiências na comunidade exclusiva, eu pude ter consciência de quanto eu estava me colocando na posição infantil de vítima. Aprendendo sobre dinâmicas de criança e adulto, percebi que no meu caso a depressão estava ligada à necessidade da minha criança ser cuidada pela mãe. A morte da minha mãe se deu 1 ano e meio antes da separação, e depois dessa embarquei na dor da carência. Quando eu entendi que precisava fortalecer meu lado adulto e colocá-lo para cuidar da minha criança, eu fui capaz de sair do processo depressivo e consegui olhar para as escolhas que eu fiz da vida e perceber que fui eu mesma que me trouxe até onde eu estava naquele momento. Pude também ter consciência de como eu participava de jogos de manipulação nos relacionamentos e perceber dinâmicas de dependência, codependência e triangulação. Hoje eu percebo que tomo decisões buscando a visão de um adulto, assumindo apenas as minhas próprias responsabilidades, sem entrar em processo de assumir culpa ou de pôr culpa nos outros para o que não me agrada. Percebo também que estou me acostumando a olhar a realidade por vários ângulos. Por fim, posso resumir que comecei a estudar consciência sistêmica para me tornar uma boa terapeuta para os outros, e o maior benefício que tive até agora foi para mim mesma. Sei que ainda tenho muito a aprender e evoluir para me tornar terapeuta de sucesso, mas pelo menos posso me orgulhar de já estar fazendo o meu melhor para mim mesma. E reconheço que o curso de consciência sistêmica e todas as aulas do Dr. Fernando ainda tem muito que me ajudar nessa jornada.